Você realmente quer imigrar pro Canadá? Pois é, imigrar não é fácil. Você vai deixar sua família pra trás. Quando um não quer imigrar, 2 não imigram. Você vai começar do zero aqui no Canadá, deixando a sua carreira pra trás lá no Brasil. você vai ter saúde mental suficiente pra encarar o processo de imigração. Tenho certeza que é exatamente isso que você quer pra sua vida inteira. Vai trocar o Brasil pelo Canadá e não vai mais sair daqui. Vai se adaptar com o frio intenso. Vai se adaptar à cultura canadense. Você tem inglês suficiente? Tem pra dinheiro isso? suficiente pra imigrar? Com certeza você já ouviu essas perguntas ou essas afirmações ou até mesmo pensou sobre elas, né? É muito comum que antes de chegar no Canadá, enfim, lá no começo do seu plano no Canadá, você se questione muito. Pois é, e a gente sabe que imigrar é um caminho cheio de dúvidas, de incertezas. Até porque se fosse certeza e sem dúvida, ia ser muito mais fácil e todo mundo ia estar fora do seu próprio país. Pois é. Saiba que com a gente, né, Jonas, também foi a mesma coisa. E até hoje, às vezes, a gente fica se perguntando, e aí, será que foi a decisão certa? Mas é isso, a incerteza faz parte do processo e vai ser, eu acho que a incerteza, eu acho que é a certeza da vida do imigrante. Você realmente quer imigrar? É uma pergunta que vai te acompanhar pra sempre nessa jornada. E aí tá a graça de viver com essa incerteza. Por isso que a gente veio aqui nesse parque em Burnaby. A gente já tomou um brunchzinho, a gente vai dar uma caminhada e a gente quer falar sobre esse tema. Não é pra desanimar. Embora seja um tema delicado, a ideia não é que te desanime, mas que te traga aí, te coloque aí numa posição de... como se a gente fosse enquadrar a sua expectativa dentro de uma realidade. Pra você poder sonhar ainda com os pés no chão, poder viver uma coisa real e vai além do Instagram, do YouTube, de vida perfeita e tudo mais. Vamos falar sobre a verdade. Vamos lá. Mas por que a gente trouxe esse tema, né? Porque a gente sente que muitas vezes, e a gente até se coloca nesse grupo, que a gente transmite uma ideia muito romântica, muito interessante da vida aqui no Canadá. E não que não seja verdade. É verdade, mas é uma parcela da nossa vida. É uma fração, o frame do dia, né? Esses 10, 15, 20 minutos do YouTube não correspondem às nossas 24 horas aqui fora, os nossos sentimentos e tudo mais. Então a gente sente porque a gente também viveu uma ilusão de chegar aqui achando que tudo que a gente ia viver, ou parte do que a gente ia viver, era aquilo que a gente consumia nas redes sociais. E, na verdade, não é bem assim. Então, por isso a gente resolveu, com a ideia do Lê, trazer esse tema para vocês entenderem um pouco mais sobre a vida real e se você realmente está preparado para emigrar. O que a gente já falou, não tem resposta. Outro dia a gente estava caminhando aqui nesse mesmo parque que a gente está hoje e a gente estava debatendo sobre o quão disposto, né, as pessoas estão a imigrarem, quanta energia você tem para colocar nesse plano. E acho que imigrar, se você falar para qualquer pessoa, todo mundo tem um pouquinho de vontade de sair do Brasil, de ter uma experiência nova, mas só isso não é o suficiente, né, Jonas? Existe toda uma bagagem por trás disso, enfim, que as pessoas às vezes não comentam aqui nas redes sociais, e eu acho que também é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, como o Jonas comentou, que existe muita energia, muito tempo que você dedica para isso, e que quando você tá focado, quando você coloca toda a sua energia, você disponibiliza todo o seu tempo nesse processo, nesse plano, você fica até mesmo saturado, né, Jonas, desse processo. Eu lembro que muitas vezes lá no Brasil a gente já tava cansada, já não queria mais falar sobre Canadá, porque a gente consumia isso 24 horas, e eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas que vêm pra cá, que ficam assistindo vídeos na internet, ficam consumindo conteúdos de perfis e etc. E quando chega aqui, a realidade nem sempre é essa que as pessoas acompanharam. É aquela coisa, né? Você investe muito e você quer o resultado desse investimento. E para ter um significado da sua vida aqui fora, muitas vezes você precisa ter combustível para durar aqui fora. E o combustível é só conhecer um lugar novo? Bem, se for suficiente isso para você, você vai ter combustível a vida inteira para morar no Canadá ou onde quer que seja. Mas se esse significado, essa intenção de você sair do Brasil não for forte o suficiente para te manter aqui fora, vai ser muito difícil. Por isso que a gente fala assim, estude, planeje, mas também permita-se ao novo. A gente conhecia tanto sobre o Whistler, que foi a cidade que a gente veio morar, que não era novidade chegar lá e ver a rua que a gente morava, porque a gente já conhecia pelo Google, pela internet. Então é
uma mistura de sentimentos e é um vídeo que talvez você esteja esperando, vou receber uma resposta, se eu tô pronto ou se eu não tô, um questionário que eu vou responder pra entender se eu vou emigrar, se eu não vou emigrar, se eu tô apto a me... Não existe e nunca vai existir, porque ele é individual, pessoal, único, intransferível e por mais que você more aqui fora, talvez você ainda não tenha resposta, porque muitos brasileiros, muitos imigrantes moram aqui por 10 anos e voltam ao seu país de origem. Ou até mesmo continuam com essa incerteza que a gente citou no começo do vídeo, de não saber mesmo se é o lugar certo, será que eu fiz a escolha certa? E a vida vai acontecendo, né, Jonas? E por muito tempo as pessoas acreditaram que isso era um sinônimo de fracasso, desistir do seu plano. Mas na verdade, a mesma escolha que te fez sair do Brasil é a escolha que te faz retornar ao Brasil ou sair do país que você queria, como o Canadá e ir, sei lá, para os Estados Unidos, enfim, para outro lugar. São escolhas. Todas elas têm que ser respeitadas. Exato. A gente já conheceu muitos casais, muitas pessoas, até mesmo solteiras, que vêm pra cá, passam um tempo e depois descobrem que talvez o Canadá não seja isso tudo, por questões culturais, questões financeiras, enfim, os motivos são os mais diversos e cada um tem o seu, não existe um motivo em comum que faz todo mundo voltar, as pessoas que decidem voltar ao Brasil. Então, se um dia isso for uma opção para uma pessoa que mora aqui, a gente nunca enxerga como fracasso, a gente não enxerga como derrota, enfim. Tudo é experiência, né, Jonas? Todo investimento que você fez conta como experiência. E, na verdade, o resultado maior é, você tá feliz? Não? Então vai atrás da sua felicidade. Sua felicidade tá no Brasil, você entendeu que aqui fora, no Canadá, você valorizou mais a sua família e seus amigos, os momentos que você tinha lá. Então é lá que é a sua felicidade, corre atrás e é isso. É por isso que a gente fala, você tem que viver o seu sonho. Se o seu sonho é voltar pro lugar que você nasceu e viveu a vida toda, você volte. E a gente também tem muitas histórias sobre casais, porque é mais fácil você migrar em casal, família, porque você vem com a estrutura, você vem com uma rede de apoio, você tem mais condições talvez financeiras, inclusive, apesar de ser mais caro, obviamente, de vir com a família, mas a gente já ouviu muitas histórias sobre um quer emigrar, o outro nem tanto, e os dois vêm, e às vezes a soma a gente já sabe, a gente brinca com isso, né? Quando um não quer emigrar, dois não imigram. Exato. Porque é um planejamento de vida, né? Imagina, você, por exemplo, né, Léo? Não quer emigrar e eu quero muito emigrar. Como é que fica a sua relação sobre sua família, seus amigos? Se você não quer estar aqui, mas você me ama e vem pra cá pra mim. Você abre mão das suas escolhas, da sua vida, em prol da decisão do outro. E talvez você pode se tornar infeliz aqui, né? Outro dia eu li em algum lugar e a gente até tava comentando, né, Jonas? Em que acho que alguma pessoa escreveu assim, que quando você precisa convencer o seu parceiro a emigrar com você, se você tem que convencer, significa que as chances de dar errado no futuro são altas, porque é uma decisão que tem que partir, eu acho que igualmente dos dois. E claro, às vezes a pessoa não tá tão preparada, a pessoa tá mais insegura e você... Tá tudo bem. E às vezes você precisa, óbvio, né, mostrar o lugar, falar mais do lugar pro seu parceiro, pra que ele entenda, pra que ela entenda que é um lugar legal, porque, óbvio, gente, uma mudança envolve insegurança, envolve vários medos, mas se você precisa convencer, né? Convencê-lo, jogar toda uma energia em cima disso, pra que a pessoa... E pode ser também que você tem esse atrito nesse primeiro momento, que a pessoa não quer emigrar, a pessoa venha pra cá e se apaixone. E você talvez nem tanto, porque você já sabe tanto sobre o Canadá e ficou decepcionado, sei lá. Então isso também pode acontecer. Não existe um resultado, não é uma regra. Eu, sinceramente, já vi casais que um queria muito, outro não queria e deu certo. Assim como casais que não deram certo, ou se separaram, ou voltaram pro Brasil. São momentos, é um recorte da sua vida também, né? E também existe essa questão, né, sobre os casais, que você vem com o seu casamento, mas o seu casamento não vai viver um novo momento do zero porque tá em outro país. Ele continua com os problemas que vai ter, com as emoções que sente, com os amores. Muda o ambiente. Então, tipo assim, muitas vezes a gente acha que vai salvar o casamento fazendo esse desejo. Não é isso, você só tá num lugar novo. Exato. Mas o casamento continua mesmo. Esse é um assunto super delicado, a gente pode voltar pra falar sobre isso, sobre a relacionamento, a difícil decisão de separação quando você mora no exterior, porque é uma realidade muito constante, acontece com muita frequência. Então, porque óbvio a vida aqui não é fácil, você precisa ter um relacionamento muito sólido, muito estável, em que os dois estão remando juntos, porque a vida aqui realmente não é fácil. Então você precisa que o relacionamento esteja fortalecido antes de vir pra cá. Então, entenda que, às vezes, todas essas informações podem cair como uma bomba para algumas pessoas, mas é uma realidade. Ou até mesmo, não significa que você precisa fortalecer antes, mas vai fortalecer durante o processo. Então, a gente ainda brinca
que casamento no exterior, no processo de imigração, é a certificação que você conhece a pessoa da sua vida, assim, porque a gente tem que ser mais que companheiro um do outro, tem que ser amigo, tem que ser confidente, tem que ser companheiro, porque você perde algumas figuras da sua vida que te fazem ter o social, então você acaba tendo apenas o seu parceiro, os seus filhos, enfim. E aí eu acho que a gente entra numa outra pauta em que as pessoas também não comentam muito, né? Que é a solidão da vida do imigrante. A vida que é muito solitária, mesmo em casal, ela ainda é solitária porque é sempre você e seu parceiro, ou então é sempre só você. Você tem amigos, você tem rede de apoios. E aí quanto mais... com mais minoria você for, enfim, como a gente faz parte de uma minoria, mais difícil é essa relação de estar socialmente nos lugares. Então, é importante que você tenha isso em mente. Mas a gente volta para falar mais sobre esses detalhes, né, Jonas? E, gente, é sempre bom lembrar que tudo que a gente tá falando nesse vídeo é sempre baseado nas nossas experiências, naquilo que a gente já viveu e naquilo que a gente conhece, porque vocês sabem que através do Bilhete Duplo a gente conhece muitas pessoas, muitas histórias, as pessoas compartilham com a gente. Então a gente consegue ter aí uma noção do que tá acontecendo, das coisas, né? E a gente percebe, né, falando sobre isso, a gente percebe que existe uma parcela de pessoas que vêm para o Canadá, enfim, e às vezes passam muito tempo aqui, né, Jonas? Passam anos, e abre no parênteses já, não é um julgamento, é só uma constatação, em que pessoas passam 5, 6 anos e talvez não imigram tão rápido quanto casais que vêm em um ano e meio já conseguem migrar. E aí, claro que isso depende de uma série de fatores, enfim, como financeiro, como inglês, blá blá blá. Mas aí a gente volta a bater numa tecla, né, Jonas? De quão disposto e quanto de energia você tem para colocar no seu plano. Porque a gente, por exemplo, em 3 anos a gente já estava com a residência permanente. Mas tem gente que chega aqui com a residência permanente. Tem gente que a gente conhece que está há 8 anos e ainda não conseguiu a residência permanente. E isso causa uma frustração de diversas maneiras. Por mais que a gente tenha ganhado o PR com 3 anos, conquistamos o PR com 3 anos, isso também bate na gente, tipo assim, por que a gente já não veio pro PR? Exato. E a pessoa que tá aqui 8 anos e deseja muito ser PR, tem essa frustração pelo comparativo. Porque não existe uma timeline para todo mundo. Cada um tem sua história, cada um tem sua história. Seu planejamento. Exato. Mas é engraçado porque às vezes a gente percebe em pessoas aqui que chegam e aí elas, enfim, têm outras opções e decidem seguir outros caminhos. E aí entra a questão da prioridade, né? Você precisa colocar o seu planejamento como prioridade. Se você quer, se você veio, se você gastou o dinheiro da sua vida para emigrar, então o plano de imigração tem que ser a sua prioridade. Ao mesmo tempo, não precisa e não requer 100% do seu tempo integral. 100% da sua mentalidade, que foi um erro que a gente cometeu. A gente colocou tanta energia, e eu considero um erro entre aspas, porque o objetivo a gente conseguiu, certo? Mas ele custou talvez mais do que deveria ter custado, porque a gente acabou fazendo justamente essa troca, né? Esse mergulho dentro do plano, esse mergulho dentro da situação de ter a residência permanente, e esqueceu de viver um pouco, de curtir um pouco. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas, até colegas nossos, que vivem muito, viajam e vibram, e estão aí 4, 5 anos sem ter a residência permanente, sem alcançar o objetivo. Exato. Então, 2 pesos, 2 medidas. É difícil manter o equilíbrio, né? O ótimo seria encontrar o equilíbrio, mas às vezes não dá. Não dá. Tem como. Já sobre a nossa realidade, né? Pois é, olhando para nossa história de vida e da forma como a gente veio para o Canadá, a gente tinha literalmente apenas uma opção quando a gente decidiu vir. Era uma chance Uma só. chance, na verdade, né? E a gente, antes de botar a bunda no avião, eu falei pro Jonas, a gente precisa chegar no Canadá e a gente precisa, desde o primeiro dia, a gente precisa trabalhar intensamente para construir esse nosso planejamento, porque essa é a nossa única chance. Era todo o dinheiro que a gente tinha. A gente tinha conseguido um visto que era extraordinário, né, Jonas? Era visto de estudos e férias, que a gente já Trabalho e falou férias. Trabalho e férias, Isso. que a gente já falou aqui falou. no vídeo. E então a gente não tinha tempo, a gente não tinha opção, não tinha... Não tinha outra chance. outra Era chance. essa e essa. Era Então essa. a gente mergulhou mesmo durante uma pandemia. Exatamente. Então, desde o primeiro dia que a gente colocou aqui, tudo estava completamente planejado e tudo estava organizado. Mas é claro, não é uma regra, né, gente? Não. Mas é porque realmente a gente não teria como, se desse errado de primeira, e no fim acabou dando e as coisas foram mudando, mas a gente não teria alguém para nos ajudar financeiramente, a gente não teria uma outra via para seguir. Então a gente precisava fazer com que desse certo. Então por isso que a gente abriu mão de
gastar nosso dinheiro esquiando, que gastar nosso dinheiro Viajando. viajando. Até o nosso carro, a gente só comprou com 4 anos de Canadá e não lá com 2, quando a gente gastou praticamente um Exato. carro zero em uma universidade para manter o nosso visto. Exato. Então, escolhas. E aí a importância de você se esforçar ao máximo para não se comparar, porque você nunca sabe a realidade. A gente poderia, e a gente até já se comparou aqui no Canadá, porque, poxa, a gente chegou, a gente trabalha tanto, a gente ganhava muito bem naquela época que a gente morava em Whistler. Por que a gente não também tem o mesmo estilo de vida que Outras fulano tem? Porque você nunca sabe quem tá por trás ajudando aquela pessoa, se aquela pessoa veio com muito dinheiro, se ela veio com pouco, enfim. Então é importante que você mantenha isso em mente e perceba que o seu plano é só seu. E se você não fizer, ninguém vai fazer. Não tem consultor de imigração que vai fazer A por gente você. traz uma coisa que a gente aprendeu com o nosso personal trainer, o Juan, que já morou inclusive no Canadá, que é se compare contigo mesmo, Isso. né? Olha só o Jonas e o Leandro de 2017, vindo estudar no Canadá como turista, ficar um mês e sair. E hoje a gente é residente desse país. A gente tem que se comparar com essa história, a nossa história, a sua exatamente. própria história, e não se Que é o comparar mais justo, com né? outras pessoas que muitas vezes têm apartamento, carro no Brasil, vive de lucro de lá, ou de pessoas que desde pequeno estudam inglês em colégio particular, em curso e tudo mais. A realidade deles é diferente da minha, que é diferente da sua. Então se compare consigo mesmo, porque essa comparação que você faz com os outros te desanima. Te desanima e te coloca num lugar muito ruim que você não consegue sair depois, porque você vai ficar sempre andando em círculos. Até né? consegue, mas sai frustrado. Sai frustrado. E daí porque sai os muito outros ruim. sempre têm mais e você nunca alcança, você nunca chega nessa posição, Verdade. né? E é engraçado falar sobre isso porque a gente já ouviu muitas histórias, né? De a pessoa chega no Canadá e ela, poxa, ela compra logo o carro dela, ela enfim, compra casa, compra o que ela quiser. Sim. E a gente sempre fica pensando, que bom que essa pessoa consegue essas coisas, É. né? Que bom que você tem essas Eu também possibilidades. queria. Eu também gostaria. Só que essa é a realidade dela, não é a minha. Então, e também tá tudo bem, Porque né? existe uma questão que o brasileiro no exterior acha que somos todos iguais. Na Isso. verdade, não. A gente morava, por exemplo, em Balneário Camboriú, no sul, e nem por isso éramos ricos. Eram bem classe média baixa. Mas a gente talvez jamais teria um contato com uma pessoa lá do Rio de Janeiro que Exato. mora num condomínio fechado de luxo. Exato. E É que aqui fora todo mundo tá na mesma eu acho praia, que às né? vezes, como brasileiro, a gente esquece o quão grande o Brasil é e que os estados do Brasil variam muito. As diferenças. A cultura do Brasil é muito infinita. Então, a gente tem um comportamento em Santa Catarina, no sul, e que é diferente de quem mora em São Paulo, quem mora no Rio de Janeiro e de quem mora em qualquer outro lugar do Brasil. Então, é engraçado porque às vezes todo mundo acha que a gente vai se dar todo mundo muito bem, que todo mundo tem o mesmo background no Brasil. E não, é bem diferente, gente. Então, é legal você pensar nisso. E a gente também... E aí também já tá uma dica, né, Jonas, pra gente fazer outro vídeo, falar sobre as relações, sobre as amizades. Jonas cansou de segurar? Vamos lá, Jonas. Então é isso, a gente não quis trazer o óbvio, que você vai sentir saudade da família, que sua família vai sentir saudade de você, porque tudo isso você vai ter que gerenciar e é óbvio que isso vai acontecer. Tem gente que vem aqui pro Canadá ou pra, enfim, fora do Brasil e não tem um bom relacionamento com a família e isso não é problema. Tudo bem, tudo ok. A gente tá falando de uma questão meio que geral, regular, que todo mundo tem, mãe, pai, vovó, mas talvez não se encaixe com você. Mas a gente não quis ir nesse lado óbvio das coisas, de você tá pronto pra emigrar, porque isso você já sabe, já são perguntas que você já tem. Mas a gente quis trazer, debater assuntos que talvez você só vai descobrir vivendo aqui. E você vai ter que viver isso aqui. Só que a gente quis só trazer um manual, uma espécie de tipo alerta sobre esse caminho, porque a gente não vai conseguir ajudar você a enfrentar eles de uma maneira melhor ou não. Mas a gente vai conseguir te dar uma consciência de algo que talvez você possa viver. Enfim, e se você vê isso em outra pessoa que tá aqui fora, né, Lé? Tipo, sofrendo, batalhando, você tem um pouco de empatia, né? É importante. E aí acho que a mensagem desse vídeo fica em que o seu plano é o seu plano. A comparação tem que ser feita com o seu eu, que tava lá planejando, né, pra estar aqui no Canadá. E o que mais? Cara, o que eu mais falo para as pessoas que vêm ali no bilhete, lá no Instagram, perguntar, eu devo migrar? Não sou eu que vou responder isso, é você. Quem somos nós, né? Pra decidir isso por você. Mas eu diria assim, você vai morrer sem tentar? Você vai passar por essa vida, por esse mundo incrível, vamos pensar positivo no mundo, né? Sem tentar morar fora ou algo assim? Se esse é o seu desejo... Se tem oportunidade, né? Mesmo com cheio de dúvidas, de incerteza, cara, tenta. Né? Dinheiro a gente corre atrás. E se não der certo, o avião continua lá, você pega um avião e volta pra onde você veio. Cara, e tá tudo bem também. Você pode vir pro Canadá, você pode
sair desse sonho, não querer mais o Canadá, voltar pro Brasil, mas sabe o que ninguém vai roubar de você? Essa experiência. Esse momento que você viveu aqui e de você valorizar o Brasil ou de você entender que talvez o Brasil não seja o seu lugar para morar, que seja só o seu lugar para passar férias, ver a família. Tente e depois a gente conversa. Acho que essa é a palavra do vídeo, né? Tente. Tchau, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. aí. A gente nem falou. Siga a gente aqui nas redes sociais. Comenta aí embaixo também o que vocês acham sobre isso. E Concordam isso, com a gente, Se né? vocês quiserem mais papo cabeça. E olha, vocês ainda fizeram aqui uma caminhada de 1,5 km, né? Com a gente, né? Foi quase. Manda aí pra gente. E se você quiser desabafar, conversar, e não aqui nos comentários, que todo mundo lê, vai lá no Instagram que a gente conversa um pouquinho. Tá bom? Tchau. Tchau, gente.